Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um encontro do grupo de estudos Encontros Humanistas. Nós estamos discutindo a obra Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, e hoje nós vamos dar início à terceira parte do livro. Finalmente, vamos falar sobre totalitarismo, né? Iremos discutir hoje o prefácio com a facilitação da Yara. Seja muito bem-vinda, Yara, e a vez é sua. Ok, obrigada, Guilherme. Então, fiquei com o prefácio, né? O que eu vi desse prefácio é que ele dá muitas citações assim curtinhas, mas que, na realidade, para a gente entender o texto, a gente tem que, de novo, buscar algumas informações. E eu vi que ele seguia uma estrutura, meio que vai para frente, vai para trás, então eu procurei organizá-lo da forma que foi mais fácil para eu compreender essa primeira parte do texto. Então, ela começa, né, com uma frase um pouco provocativa, né, que os homens normais não sabem que tudo é possível. Ela começa dizendo que esse texto ele ficou pronto inicialmente em 1949, mas duas situações aconteceram após esta primeira edição, e a segunda edição se deu em 1958. Então, ela levou em consideração dois acontecimentos. Primeiro, foi a crise de sucessão do governo Stalin, né? E o discurso, que eles chamam de discurso secreto, de Nikita Khrushchev. Eu não sei se fala esse nome direito, mas eu acho que é Nikita Khrushchev. E o outro ponto que ela diz que são as novas informações sobre o regime de Stalin que surgiram nos documentos, com novos documentos. Sobre o discurso de Nikita Khrushchev, esse cara, né, essa pessoa, ele era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética entre os anos de 53 a 64. Ele foi o sucessor de Stalin, e no ano de 1956, ele fez um discurso no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, e nesse discurso ele foi muito enfático sobre o culto à personalidade e suas consequências, que Hannah Arendt vai tomar isso no final do texto, no final do prefácio, né? Ele reafirmou as suas crenças no ideais comunista e nas ideias de Lenin, mas, ao mesmo tempo, nesse discurso, ele faz uma crítica bem contundente ao regime de Stalin e, principalmente, em relação aos expurgos, né, brutais que aconteceram durante o regime. Sobre os documentos que ela cita, ela fala dos arquivos do Smolensk. Eu vou falar do jeito que eu estou lendo, tá? Essa Smolensk é uma cidade, e esses arquivos de Smolensk, eles foram publicados no ano de 1958 por Meli Fanzod. Esses arquivos, eles eram arquivos do Partido Comunista da União Soviética. Eles foram capturados pelos alemães, pelo exército da Alemanha nazista, quando eles conquistaram essa cidade de Smolensk em 1941. E junto com esses arquivos, né, juntamente, eles incluíram também os arquivos da NKVD, que hoje é a KGB, né, a agência secreta lá do governo, que até hoje, né, a KGB. Esses documentos, o que eles expuseram? Né? Eles repuseram muitos dados, muitos fatos do que ocorreram na União Soviética durante o regime de Stalin,
Mas eles demonstraram a que ponto a escassez dos dados estatísticos prejudica os estudos desse período da história russa. Então, tinha muitos dados incompletos, dados estatísticos, porque a gente sabe que, depois ela mesma fala, que é um regime que viveu muito de propaganda, né? Eles inventavam alguns dados, inclusive para a população. Esse documento, eles mostram o descontentamento geral que havia, mas também a falta de qualquer oposição suficientemente organizada para rebater o regime em vigor. Ela também coloca que a quantidade de informação que esses documentos mostraram deixam de fornecer, que eles claramente deixam de fornecer, é realmente espantosa. Quer dizer, muita coisa se passou, ou eles tinham outros arquivos e não mostraram e destruíram, ou as informações eram bem incompletas. E ela falou que para essas duas situações, o discurso e os documentos, ajudaram ela a fazer a revisão do livro, e ela disse que ela não contou e não usou dos capítulos, ela excluiu os documentos de memórias publicados por antigos generais e altos funcionários nazistas após o fim da guerra. Esse ela desconsiderou. E com esses documentos, e a partir do discurso, né, do Nikita, ela revisou a parte 3, que é do regime totalitário, e o último capítulo da parte 2, e ela acrescentou esse capítulo, Ideologia e Terror, que substituiu as conclusões da obra inicial. Sobre o totalitarismo, eu pensei algumas coisas que ela traz, né? E percebi o seguinte, que ela não conta essa história do totalitarismo, mas ela faz uma análise dos termos históricos, dos elementos que foram cristalizando esta ideologia, esta ideia de totalitarismo. E ela faz alguns recortes. Tem uma parte do texto que ela diz o seguinte, em relação ao totalitarismo da Rússia, ela diz o seguinte, é relevante em nosso contexto não o período após a morte de Stalin, mas a era do seu governo no pós-guerra. Então, quer dizer, para essa análise, ela considerou bastante a questão durante o governo de Stalin. E sobre o totalitarismo, eu vou ler aqui uma parte que ela colocou, que eu achei muito interessante. O que é importante no nosso contexto é que o governo totalitário é diferente das tiranias e das ditaduras. A distinção entre eles não é, de modo algum, uma questão acadêmica, que possa ser deixada sem risco aos cuidados dos teóricos, porque o domínio total é a única forma de governo com a qual não é possível coexistir. Assim, temos todos os motivos para usar a palavra totalitarismo com cautela. Então, não é a mesma coisa de ditadura, não é a mesma coisa de tirania, mas esse termo precisa ser usado com cautela. Então, neste resumo, o que eu consigo entender? Que o totalitarismo, ela mesma usou essa expressão, é uma forma de governo que se utiliza da ideologia para conformar, né, manipular os cidadãos, ou para excluir a história, usando-se de forma de controle e coação. É o resumo que eu faço de tudo que ela disse nesse capítulo sobre totalitarismo. E neste capítulo, nessa parte do prefácio, ela fala bastante dos regimes totalitários da União Soviética e da China, e ela costura, não fala com grandes detalhamentos a questão do nazismo, mas ela vai costurando o texto. Então, sobre o regime totalitário nazista, ela tem uma frase que eu conheci essa frase antes de ler o livro, então eu acho que ela tem um grau de importância, né? Então, eu vou ler.
que nada aconteceu, nem parece provável que aconteça no futuro, que nos apresente o mesmo equívoco fim da história, ou as mesmas provas horríveis, claras e irrefutáveis deste fim, como foi o caso da Alemanha nazista. Eu não sei se ela repete isso na questão do Nuremberg, do julgamento de Nuremberg, mas, enfim, eu conheci na arte por essa frase. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês. Aí ela entra um pouco, ela fala menos, mas ela fala um pouco sobre o regime totalitário na China. Achei muito interessante essa parte. Então, ela diz o seguinte, que pouco se sabe, é uma verdade que o país se isolou, porém expurgou quase mais de 15 milhões de vítimas, e que esta experiência da China não teve muito alarde, porém teve muitas confissões e autocríticas públicas. Ela fala aqui um pouco do discurso do Mao Tse-tung em 1957, intitulado Que Mil Flores Floresçam, e ela diz que esse discurso não era nenhuma declaração de liberdade. E como que os chineses lidavam com os oponentes? Aí ela diz que é um processo constante de moldagem e remoldagem de espíritos e que toda a população estava sujeita, não só os oponentes. E tem uma frase aqui que ela diz, né? Se isso era terror, tratava-se de um terror diferente. E quaisquer que tenham sido os resultados, ele não dizimou a população, coisa que aconteceu em outros regimes. E aí ela também tem uma observação que os pensamentos de Mao Tse-tung não seguiam as linhas estabelecidas por Stalin e Hitler. E em relação à corrupção, que era presente na Rússia e no regime nazista, que parece estar completamente na China após a Revolução. Aqui, eu achei muito interessante, porque a gente, quando faz pesquisa, né, a gente sabe que a gente não é completamente limpo de tudo que a gente lê, de tudo que a gente pesquisa, ela faz uma confissão aqui, em relação à China. A essas incertezas inerentes à situação, acrescentamos, infelizmente, nossos próprios preconceitos. Pois o fato de havermos herdado do período da Guerra Fria uma contra-ideologia oficial, o anticomunismo, não facilita as coisas, nem na teoria, nem na prática. E esse anticomunismo tende a tornar-se global em sua aspiração e nos leva a construir uma ficção nossa. Então, quer dizer, ela morava nos Estados Unidos, na efervescência da Guerra Fria, e ela coloca que ela pode chamar aqui dos próprios preconceitos, pode ter influenciado na análise que ela faz desse regime comunista. Mas, de qualquer forma, ela não isenta a China das análises, porque ela trata lá atrás desse regime totalitário nas ditaduras unipartidárias. Então, ela inclui também a China nessa questão, por tratar-se de um regime unipartidário comunista. Então, ela fala, o autêntico governo totalitário que possa vir a surgir, mesmo sob formas diferentes na China. Aí ela começa a falar que ela dedica mais tempo, né, do parágrafo, do regime totalitário da União Soviética. Ela fala que o fim da guerra, da Segunda Guerra, não trouxe o fim do governo totalitário na Rússia. Muito pelo contrário, aconteceu a sua expansão no governo de Stalin, que aconteceu em torno da década de 20, né, até 1953, da sua morte, mas que cresceu esse regime totalitário após a Segunda Guerra. Ela chama o regime de Stalin de ditadura unipartidária, e ela trata isso como totalitarismo, né? Ela fala que as medidas tomadas por Stalin, eu achei isso muito, muito sério aqui quando ela coloca, né?
ela demonstra que a transformação das classes em massas e a concomitante eliminação da solidariedade grupal são-se condições sine qua non do domínio total. Então, aquilo que a gente imaginava, luta de classes, isso é transformado em uma massa. E ela fala bastante da questão do grande expurgo de Stalin. E o que foi isso? Né? Foi uma violenta campanha de repressão política na União Soviética, que aconteceu na União Soviética, na Mangalha e Xinjiang, entre os anos de 1936 a 1938. E que cada bolchevista devia ser capaz de reconhecer o inimigo do partido, não importa se ele se disfarçasse, o que ela trata de o inimigo interno. O Trump falou a mesma coisa sobre o inimigo interno com o discurso que ele teve, né, com os militares na semana passada. E que esse resultado desse terror bolchevista, né, desse expurgo de Stalin, ele não produziu industrialização nem progresso, mas sim a fome, as caóticas condições de produção de alimentos e o despovoamento. Ela trata aqui da bolchevização dos países satélites e dos países bálticos. Então, esses países satélites, que era Polônia, Alemanha Oriental, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Albânia e Mongólia, esses países eram países independentes, mas eram controlados direta e indiretamente pela União Soviética. Então, ela diz o seguinte: com o uso das táticas da Frente Popular, foi introduzido nos países satélites um falso sistema parlamentar e um estabelecimento de ditaduras unipartidárias com a eliminação dos líderes opositores, os inimigos internos do Partido Comunista, também foram torturados, humilhados e eliminados. Nos estados bálticos, que era Estônia, Letônia e Lituânia, eles foram incorporados à União Soviética e sofreram muito mais do que os países satélites. Mais de 500 mil de pessoas foram deportadas dos 3 países, e um enorme influxo de colonizadores russos começou a ameaçar as populações nativas, que foram transformadas em minoritárias em seus próprios países. Qualquer coisa semelhante com os colônios em Gaza, né? É só mera semelhança. 2 pontos sobre o regime totalitário da União Soviética, que eu achei bem interessante que ela trata, né? Todo o poder da União Soviética é, em última análise, ilegítimo, e que, portanto, o país pode voltar ao totalitarismo da noite para o dia sem grandes convulsões. Isso ela trata aqui, quando ela trata da morte de Stalin, né? Porque ela fala que com a morte de Stalin, esse regime totalitário cai, mas ela coloca que ele pode voltar sem grandes complicações. Que a mais horrível forma de governo terminou na Rússia com a morte de Stalin, da mesma forma como o totalitarismo na Alemanha terminou com a morte de Hitler. Aqui eu vou ler um trechinho, que é um pouco grandinho, e ela fala, isso aqui também eu conhecia na Arendt por essas falas aqui, antes de ler o livro, que sempre suspeitamos, mas agora nós sabemos, com certeza, que o regime nunca foi monolítico, mas conscientemente construído em torno de formas de funções superpostas, duplicadas e paralelas. O que segurava essa estrutura grotescamente amorfa era o mesmo princípio de liderança, o chamado culto da personalidade, que se fez presente na Alemanha nazista. O ramo executivo desse governo não era o partido, mas a polícia, que as pessoas inteiramente inocentes, as quais o regime liquidava aos milhões, os inimigos objetivos na linguagem bolchevista, sabiam que eles eram criminosos sem crime.
e que foi precisamente essa categoria de criminosos sem crimes, e não os antigos e verdadeiros inimigos do regime, assassinos de autoridades, incendiários ou terroristas, que reagiu à mesma completa passividade que vimos também na conduta das vítimas do terror nazista. No final do texto, ela fala um pouco sobre essa questão do regime do nazista na relação com os judeus. Então, Stalin incluiu nos seus últimos dias de vida a introdução da conspiração mundial judaica, que foram realizados julgamentos em vários países satélites, como na Hungria, na Romênia e na Tchecoslováquia. Em relação aos judeus, nas medidas preparatórias, altos funcionários do partido foram escolhidos por suas origens burguesas judaicas e acusados de sionismo. Aos poucos, esta acusação ela foi ampliada para agências notoriamente não sionistas, especialmente o Comitê Judaico Americano. Eles eram acusados, né? Os grupos sionistas eram assalariados, acusados de serem assalariados do imperialismo norte-americano. Quando o sionismo já não passou a ser uma coisa tão importante, né? Porque tudo bem lutar para ter um país de judeus, eles foram acusados de cosmopolitismo e não mais de sionismo. E, seguindo o modelo nazista de conspiração mundial judaica. Este fundamento, que era da ideologia nazista, né, conspiração judaica, ele afetou Stalin. Isso tornara-se evidente desde o pacto de Hitler e Stalin, foi feito antes da Segunda Guerra um pacto entre Stalin e Hitler de que eles não iriam se autoatacar. Isso durou só 2 anos, quando Hitler ataca a Alemanha, a Rússia, né, um dos países da Rússia, e aí deflagra a Segunda Guerra. O sentimento antijudaico na Rússia enfatiza que ele já era recorrente. E a propaganda antijudaica sempre fora popular em todos os países satélites. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que já vinha de tempos. E esse tipo de conspiração mundial fictícia, essa conspiração judaica, era um pano de fundo ideologicamente mais adequado às pretensões totalitárias de domínio mundial do que o Wall Street, capitalismo e imperialismo. Eu vou ler 2 frases finais aqui que ela coloca, que a adoção franca e despudorada do que se havia tornado para o mundo inteiro o sinal mais evidente do nazismo foi a última homenagem que Stalin prestou ao seu falecido colega rival no domínio total, com quem, muito a contragosto, não puderam chegar a um acordo verdadeiro. E ela termina esse capítulo com uma frase que eu achei bem emblemática, que Stalin, como Hitler, morreu sem terminar o terror que havia planejado. E quando isso aconteceu, a história que este livro vai contar e os eventos que procura completar e compreender chegaram a um fim, pelo menos provisório. Achei isso bem legal. Bom, gente, foi isso que eu consegui, né, agrupar aqui um pouquinho, que eu consegui sintetizar dessa introdução. E eu acho que ela vai falar mais sobre essa questão do nazismo nas partes seguintes. Então, acabou. É isso aí. Guilherme, se você está falando, está em silêncio. Está mudo.
Oi. Oi. Eu primeiro gostaria de agradecer você, Ara, pela facilitação magistral, como sempre, extremamente detalhista, né? Seja aberta às discussões e troca de afeto, gente. Eu só gostaria de comentar que realmente, né? Essa última frase dela é de gerar terror, né? Porque se tudo aquilo foi a realização de um plano que não foi completado, imagina se fosse. É, bom, se ninguém for falar, eu vou falar. Eu achei essa introdução, esse prefácio aqui de uma rica importância, que é literalmente ela aceitando e explicitando os limites da pesquisa dela, né? Isso é algo que a gente geralmente não vê em pesquisador nenhum. A gente vê, sei lá, em obras póstumas, mas nunca no conteúdo dele mesmo, sabe? Então, como assim você está explicitando que o que você escreveu estava incompleto, é ao mesmo assim necessitando de mudanças de algumas partes, né? É literalmente de uma certa clareza do escopo da pesquisa dela, né? Porque ela literalmente escreveu isso, eu ia falando qual que é o oposto de véspera, gente, do que vem depois. Hum? Véspera do totalitarismo, não, é depois logo depois do totalitarismo, não sei a palavra. Mas isso, ela escreveu No isso dia seguinte. no dia seguinte do totalitarismo, né? Literalmente ali, quando as coisas ainda estavam muito frescas, para você ter uma visão panorâmica do que estava acontecendo, né? Bom, Johnny, sinta sua vontade. Johnny, você quer falar alguma coisa? Não. Oi, oi, oi. Me ouvem? Sim, Sim. Certo. É interessante, me chamou a atenção nessa última frase, né, que ela cita, a autora, que tanto Hitler quanto Stalin morreram sem executar o seu projeto, né, o seu terror. Guardadas as devidas proporções, eu lembrei do José Disseu, que ele disse que o povo vai pagar por ter eleito figuras como o Bolsonaro, por exemplo, né? Eu acho interessante porque é como se o povo, essa abstração, entre aspas, né, não já sofresse o terror da vida dura, semelhante ao nazismo, ao comunismo, socialismo, enfim. As pessoas já vivem na sua realidade, nas suas relações, pessoais, interpessoais, o terror da vida dura, né? Implementada por um sistema, seja ele qual for, que recai sobre aqueles que são inseridos em situações de vulnerabilidade e por aí vai. É como se esse terror fosse transferido a um regime, ao mito, ao líder daquele regime. Não, a vida é dura, a realidade ela é fragmentada de crueldade em suas devidas proporções, né? E essa percepção de transferir para o nazismo, claro que o nazismo é um horror, potencializado a determinados grupos de pessoas, por exemplo, né? Um projeto de poder, enfim. Mas a vida das pessoas, salvo as suas devidas proporções, é uma brutalidade no seu dia a dia. Eu acho interessante fazer esse entendimento. É como se a vida fosse, entre aspas, cor-de-rosa. E não é.
Legal, Johnny, a sua colocação. Só que nesta parte que nós vamos ver, ela não vai tratar só das vidas individuais, né? Ela vai tratar desse totalitarismo como uma forma de governo que vai tirando não só as liberdades, né? Vai tirando o diferente. Né? Ela quer, no início, ela até coloca, né, que tanto no totalitarismo da China quanto da União Soviética, daqui a pouco passaram a ser inimigos próprios amigos. Né? É justamente aquele que ou pensava diferente, ou, é, ou pensava diferente daquela ideologia que era colocada, ou imaginava-se que estava pensando diferente. Nem necessariamente precisava pensar diferente. Né? Se o comitê, se a equipe pensava que aquele lá poderia trair, ele já era tratado como inimigo. Né? Olá, gente, mais algum sentimento que vocês gostariam de compartilhar? Mais alguma coisa que a leitura propiciou a vocês? Alguma reflexão? Eu acho que por mais que esse capítulo ele seja ainda desse, ele ainda é bem introdutório, né? Ela não se aprofunda em uma temática específica. Ela só deixa a gente com uma mensagem de terror. Boa noite, pessoal. Achei interessante esse prefácio como um registro histórico, né? Porque foi escrito na década de 60, né? Revisto na década de 60, para ver como é que era aquele momento, né, da Guerra Fria. Não se sabia direito o que estava acontecendo lá na China, né? Hoje em dia a gente vive nas redes sociais, as informações são todas deturpadas na rede social. Não é que a gente tem acesso, já é tudo deturpado. Né? Então, assim, é bom ver a importância, né, das experiências russas e chinesas, né? Mas foi um aquecimento, né, gente? Eu estou chegando agora, gente, queria, assim, aproveitar a compreensão de vocês, mas hoje é um dia muito tocante, porque o professor Marcos Cipulo morreu, alguns de vocês conhecem. Professor que há 17 anos era professor da universidade, fez uma cirurgia cardíaca que teve complicações, e eu estou vindo da homenagem que foi feita a ele, tá? Por isso que eu estou chegando agora. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, até em relação à autora, não só daquele que nós já comentamos, né, da questão do preconceito, como ela se assume, mas o cuidado dela ao revisar a própria obra a partir de leituras que ela foi fazendo. Né? Então, é muito interessante, porque ela mostra que é uma obra inacabada, como ela coloca no final, né? Ela vai colocando isso, mas, assim, o cuidado dela de revisar a partir do momento de leituras, de novas leituras que surgiam, de novos documentos, de novos fatos, né, que surgiam. Ela vai revisando a própria obra. Isso eu achei de um cuidado muito interessante, né? Eu falei, nossa, se ela tivesse hoje, o que ela diria de Israel, né? O que ela introduziria? Quer dizer, isso cabe a nós, né? Fazer a releitura e atualizando essa obra. Eu achei muito legal. É uma parte introdutória, até disse no início, Fernando, que precisou de muitas buscas, porque ela cita muitos fatos que faz de a gente buscar outras leituras, para poder, porque é bem sucinto o prefácio.
mas é um aquecimento para o que virá, e realmente ela faz uma revisão histórica. E é um estímulo para a gente estudar, né? E assim, Eu eu não acho tenho que... muito fundamento da Revolução Russa, tá, gente? Eu tenho Pois só é, aquelas coisas gerais, assim, aquelas impressões gerais. e Eu ela deixa... fui pesquisar, sabe? E ela deixa muito claro a metodologia que ela vai traçar. São recortes da história, né? Ela não vai fazer uma análise a posteriori, mas ela vai fazer uma análise do que se deu durante aquele período que ela trata, e ela dá uma fundamentação teórica do que é. Eu achei essa introdução muito didática, apesar de que, para eu entender, eu tive que ir na frente e para trás para poder organizar. Gente, se alguém quiser, eu disponibilizo o meu fichamento aí, tá? Que eu busquei para frente, busquei para trás, para poder fazer uma compreensão melhor. Eu disponibilizo no final aqui. Você, quando ela falou do stalinismo, que saiu de uma sociedade de classe para uma sociedade de massa, e que aí perdeu-se, vocês comentaram isso? Aí perdeu-se toda a noção de, enfim, de sociedade, né? Assim, de uma sociedade que fosse democrática, né? Nós somos massa. Hoje a gente é massa digital, né? Do consumo, reduzidos a consumo. Eu não sei se... Fiquei curiosa, eu não sei se vocês têm observado, mas na internet eu vi alguns, o Jones Manuel, a Vita Von Hunt e outros, trazendo, ressuscitando essas leituras, não leninista, mas stalinista. Fiquei em dúvida, falei, gente, eu li pouco aqui, já achei, fiquei com o cabelo mais em pé do que normalmente ele já é. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estou entendendo errado, ou é um movimento que tem ressurgido? Eu peguei umas falas só meio... Eu peguei até um site também que fazia um elogio assim, ao Stalin. Eu fiquei em dúvida. Eu não sei se vocês têm visto esse movimento. Hoje no mundo tem espaço para tudo, né, Yara, né? Tem espaço para todas as devassidões históricas. Né? Ainda vai justificar, né? Ainda justifica que era para salvar a nação, né? Semana que vem é o Arthur, é o Arthur, o estagiário, é isso? Ou é outro Arthur Ribeiro? Acho que é o estagiário, né? Semana que vem sou eu. Ah, é? Ah. Que bom que Pelo você menos vai. é o que tá mostrando no programa, né? Ah, é? É. Semana que vem é você, tá certo. O Tá meu Arthur é na nome outra. ali, né? Vou dar um toque pro Arthur. O Arthur não tá vindo? Daqui a 15 dias é o Arthur. Ai. Bom, gente, alguém mais gostaria de compartilhar alguma fé, algo que a leitura suscitou em vocês? Eu queria, acho que não tem nada a ver com o livro, mas deixar meus sentimentos, né, pela situação do professor, né? Sim. Eu não pude conhecê-lo, mas imagino que deva ter passado no cotidiano aí de muita gente. Então, sinto muito pela perda. A gente fez uma homenagem bonita, a gente fez um círculo, devia ter umas 60, 70 pessoas, teve vários depoimentos, né? Algo no improviso, né? No calor da hora, né? Ele entrou comigo, ele entrou no mesmo conjunto de processos seletivos em 2008. Teve um problema cardíaco e a fase final dele foi muito sofrida. Né? Enfim. Muitas demonstrações de afeto, né? E a Yara conheceu bem. E eu até li hoje uma homenagem da Unifesp, né? Que fala da forma leve. E realmente, eu acho que é uma das formas que a gente lembra do Marco Cipulo, é esse jeito leve,
Leveza, Muito alegria, bacana. musicalidade, artista. Alegria, artista, né? Mas ele era um professor que tratava dos problemas de forma leve. Isso é muito difícil. Foi quase 2 horas de homenagem, foi unânime isso, né? A leveza, a generosidade, a ternura, carinho, né? Por isso vamos aproveitar o tempo, né, gente? Vamos aproveitar que estamos de passagem. E obrigado pelo coletivo por ter compreendido minhas ausências. Minhas ausências são sempre justificadas, tá, gente? Quem quiser conhecer o Marcos, no Lançado no Mundo, tem 1 ou 2 palestras dele, tá? Põe Marcos Cipullo, com Cipullo, falando de fenomenologia. Conheçam essa pessoa querida. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês e pela partilha. A gente se encontra novamente semana que vem, tá bom? Abração, pessoal. Boa noite. Tchau.